Nobres senhores, boa noite. Eu sou o aspirante Franco. Eu formei na turma aí de Alexandre, que falou essas belas palavras de um grande amigo que eu fiz na academia. Formei na turma de Alan Nascimento. Estou aqui para um projeto novo, que é dar aula de geografia via vídeo. Talvez quem tenha comprado ou tenha tido acesso a um material do Gabaritando anterior, talvez tenha me visto aí na escrita, né? Produzindo os materiais escritos. Agora, é as primeiras vezes que eu vou aparecer aqui em vídeo e mostrar aqui para vocês um pouco da aula de ciências humanas que contempla duas disciplinas, história e geografia. Eu sou o professor Franco e a gente está aqui para bater um papo e tentar aplicar um pouco do que eu usei para ver se vocês conseguem otimizar o acerto de questões. A prova de ciências humanas, pessoal, no concurso do CFO, ela é de suma importância. Por que de suma importância? Porque geralmente os aprovados vão bem na prova de ciências humanas. História e geografia são matérias de leitura que a gente tem lá desde o ensino fundamental 1. Então, a gente cresce com a familiaridade essas disciplinas. Então, a tendência é ir bem. Ah, professor, mas se assim fosse, eu iria bem também em matemática. Mas nós sabemos que matemática ele é um estudo bem diferente. É um estudo que requer muitos exercícios para acertar as questões. História e geografia requer muita leitura, mas também requer o bom senso. Tudo na prova de ciências humanas, você deve permear seu pensamento pelo bom senso. Geografia e história são fatos. É uma coisa que eu sempre falo. Você não vai encontrar problemas complexos, não vai encontrar soluções fáceis, simplórias e nem radicais. Tudo se baseia pelo meio termo. A primeira coisa que você tem que ter em mente. Se você disser para mim, professor, qual o grande trunfo que eu posso levar para a prova de ciências humanas, eu digo, o bom senso. E a gente vai ver aqui algumas questões que dá para resolver com algumas dicas que eu vou tentar passar para vocês. Eu sei que é um pouco complicado estudo para concurso, porque eu fui concurseiro também. Eu sei que é cansativo demais, tem horas que você quer jogar para cima, mas sempre vislumbre o sucesso. Você passar, você está na academia de polícia militar e tem uma rotina extremamente puxada, mas é muito gratificante. Falo isso porque eu era do mundo civil. Cheguei lá sem saber de nada. No início era tudo extremamente complicado, mas com a ajuda dos amigos e a adaptação que você vai ter à vida militar vai deixar tudo mais fácil. Nós somos acostumados a sempre buscar o caminho do conforto. É natural do ser humano. Porém, o que eu quero falar para vocês aqui é que vocês já são diferenciados. Tá aqui numa quinta-feira à noite, eu sei que muitos trabalham, não só estudam, que é uma realidade de muitos de nós, concurseiros, tem seus afazeres de faculdade também, alguns. E é difícil, estudar é complicado, é desgastante. Tem horas que você fica disperso, tem horas que você perde momentos com sua família. É extremamente desgastante. Mas podem ter certeza, a aprovação é gratificante. É passar por essas etapas, por esse caminho espinhoso e falar no final, eu venci. Esse é o grande trunfo do estudo para concurso. É você chegar no final e dizer que venceu. Como fala o velho ditado, se não deu certo, é porque não chegou no final. A sua história vai continuar. Com esse pensamento eu deixo aqui, e aqui a gente vai começar a nossa aula. Eu vou tentar passar aqui, nesse tempo que a gente tem, algumas coisas que eu acho interessante para a sua prova. Eu espero que vocês absorvam.
Espero que vocês tentem aplicar. E se não deu certo o meu método, que dê certo outro método. A gente está aqui para errar e acertar. O importante é o resultado final. Agora vamos lá. Eu sou o aspirante Franco, aqui para vocês, o professor Felipe Franco, e a gente vai tentar a realização de vocês estarem na Academia de Polícia Militar, no próximo concurso da Polícia Militar da Bahia. Vamos lá. Ciências Humanas, professor Franco, que é este professor que vos fala. E Ciências Humanas nada mais é de que História e Geografia, com algumas pitadas de atualidades. Tem temas que são atemporais, sempre vão estar em alta. Por exemplo, meio ambiente. É muito difícil você ter uma prova de geografia, ainda mais nesse padrão que é um estilo vestibular de se cobrar, de não ter um assunto como, por exemplo, o meio ambiente, não ter um assunto como urbanização, e tudo isso é atualidades, tudo isso sempre está em voga. Agora, existem métodos para responder questões, mas podem ter certeza, a probabilidade de você chegar numa prova de ciências humanas, especificamente na disciplina de geografia, encontrar assuntos que sempre estão em alta, como urbanização, capitalismo e suas vertentes, meio ambiente, biomas brasileiros, é muito alta. Podem ter certeza, desses temas sempre vão ter questões, porque ele quer que o candidato tenha a ciência do que está acontecendo no Brasil. Então, ciências humanas para a prova de geografia é o ensino da geografia com uma pitada de atualidades. Então, a gente vai junto tentar passar aqui para vocês métodos para acertar questões. Aí eu entro com os tópicos cobrados com maior frequência. É aqueles que sempre estão em alta. E eu usei a referência dos últimos concursos do CFO, das provas que tive acesso. Formação territorial do Brasil e sua relação com a natureza. Urbanização, metropolização e qualidade de vida. Capitalismo, industrialização e transnacionalização do capital. Uso dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Veja a linha que é cobrada nessas provas. Urbanização, capitalismo, meio ambiente. Formação territorial, ele quer falar da sua relação com a natureza, impacto, homem, sociedade na natureza. É o tópico mais cobrado. As relações do homem, da sociedade como um todo, na natureza. Urbanização, quer que o candidato entenda os fenômenos urbanos, o que estão acontecendo nas malhas urbanas do Brasil. Capitalismo, tópico atemporal. Sempre tem um item, tem uma questão versando sobre. É importante estudar. E o uso dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Energias renováveis e, mais uma vez, preservação do meio ambiente. Olha como esse tema é importante, pessoal. Muita atenção. Vamos lá, vamos tocar. Então, o que é que a gente pode extrair? Se disserem assim, pense conteúdos que têm maior probabilidade de cair. É certeza que vai cair? Não, mas a probabilidade é muito alta. Relações sociais, impacto no meio ambiente, urbanização, metropolização e qualidade de vida. Estude essa parte de capitalismo e as dinâmicas do capital e meio ambiente e energias. É isso. Pense esses temas e, quando você estiver estudando, dê mais ênfase a eles, porque cai mais. Vamos em frente. E aqui, táticas e técnicas para ter maior chance de sucesso nas questões de geografia. Como eu falei no início da aula, a primeira dica e a dica mais valiosa, procure sempre utilizar o bom senso. Mas o que seria o bom senso? Tenha sempre em mente que problemas complexos, como eu falei anteriormente, como meio ambiente, dinâmicas sociais, análise de relações comerciais, que são temas extremamente complexos, porque envolve
relações interpessoais e relações do homem com a natureza. Não possuem soluções radicais. Quando se trata de dinâmicas complexas, procure sempre uma alternativa que busque o meio termo, o bom senso. Você dificilmente vai encontrar um item correto que esteja dando uma proposição, uma assertiva extremamente radical. É sempre permeado pelo bom senso, é um meio termo, é uma análise de assertivas que você tem que ter. Vamos em frente. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pronto, entendi que não, então vamos passar aqui. E nesse diapasão, o que é que a gente pode falar? Tenha sempre muito cuidado com aquelas assertivas que são extremamente espinhosas, que o que restringam, comparem, menosprezem ou tratem algo como se fosse exclusivo. Aquelas assertivas que têm palavras como exclusivamente, quando ele diz que alguém não pode fazer algo, que comparem um com o outro, são assertivas perigosas e altamente espinhosas, que são feitas para pegar o concurseiro, e isso existe há muitos anos e tem gente que cai. E se está na prova dessa forma, é porque tem gente que está marcando e errado. Então, sempre tenha em mente o bom senso para responder às questões de geografia. Veja sempre, eu estou na dúvida, eu não sei a questão, eu não estudei o tema. Que caiu, acontece. É difícil zerar o edital todo. É muito difícil. Então, o que é que acontece? Você, às vezes, vai se deparar com a questão, pô, eu não lembro, eu não estudei isso. Mas o que é que você vai permear? Está restringindo demais? Está comparando? Está menosprezando alguém ou algo? Está dizendo que não se pode fazer? Está tratando algo como exclusivo demais? Muito provavelmente aquela assertiva está errada. É uma técnica valiosa. E vamos em frente. Eu vou trazer agora nessa parte aqui, que é a parte da gente praticar. Porque não adianta nada eu falar aqui para vocês 1000 coisas se a gente não praticar. E eu vou tentar aplicar aqui junto com vocês um pouco dessas técnicas para vocês verem na prática. E a questão 1 que eu trago do último concurso é uma questão do último concurso do CFO. É uma questão que eu julgo que ela é extremamente ilustrativa com tudo que eu falei. A gente vai ler um texto e vai analisar as assertivas. Primeiro, eu vou ler o texto e ler as assertivas, e depois a gente vai entrar na explicação, na aplicação do método. Cada vez mais, a cidade é lugar de atuação dos agentes de produção do espaço. Uma vez humanizados, esses espaços refletirão na sua arquitetura e na sua organização o padrão de desenvolvimento da complexidade das relações sociais. A cidade funcionava como um organismo vivo, na qual havia uma história de vida, e aquele que melhor se adaptasse ao estilo de vida urbana conseguiria habitar as melhores áreas desse espaço. Embora tratassem de classes sociais, os teóricos insistiam em usar o termo pessoa ou ainda indivíduo para distinguir as ações desprendidas por estes no espaço. Quer dizer, diferenciação residencial, segundo grupos, significa diferencial de renda, proximidade às facilidades da vida urbana, como água, esgoto, áreas verdes, melhores serviços educacionais e ausência de proximidade aos custos da cidade, como crime, serviços educacionais inferiores, ausência de infraestrutura e etc. Negri, Coletâneas do Nosso Tempo, 2008. E aqui vem as assertivas. A urbanização brasileira, uma manifestação do problema mencionado no texto, é a revitalização de aglomerados subnormais,
o enfraquecimento dos enclaves fortificados, a segregação socioespacial e a retração da concentração fundiária. Você olha assim, lê, que texto denso, que texto difícil. Eu já estou cansado, eu já venho de uma prova de português que é extremamente desgastante. Eu já comecei, sei lá, por uma prova de direito penal militar que está difícil e me desgastou. Eu leio um texto desse e não entendo nada. É nesse momento que você não pode se desesperar. Você tem que manter a calma e tentar aplicar os métodos que vocês sabem. Primeiro de tudo, é uma dica valiosa. Essa é muito importante para você aplicar quando vê esse tipo de questão. Leia o texto com o máximo de atenção. A prova de ciências humanas é uma prova de leitura. Leia com muita atenção as assertivas. E o outro ponto que eu queria falar para vocês aqui é: grifem as expressões, as palavras-chave, as mais importantes. Eu leio o texto e ele me fala de cidades e lugares. Interessante. O que é que eu faço? Eu olho para as assertivas e tento aplicar as palavras-chave que eu achar no texto nas assertivas. Vou pegar aquelas palavras-chave do texto que eu li com bastante atenção e ler as assertivas para ver se bate. Mas eu preciso achar as palavras-chave. Quando a gente olha aqui para essa questão 1, onde ele fala de cidade, lugar, dinheiro, olha como ele traz coisas interessantes. Principalmente na parte que ele fala aqui. Nesse trecho, preste atenção, na qual havia uma história de vida e aquele que melhor se adaptasse ao estilo de vida urbana conseguiria habitar as melhores áreas desse espaço. Olha que interessante, quem melhor se adaptasse viveria em espaços melhores. E olha o outro trecho aqui que o texto trouxe, que é também chave para a nossa resolução. Quando ele fala aqui, quer dizer, diferenciação residencial, segundo grupos, significa diferencial de renda. Proximidades às facilidades da vida urbana, como água, esgoto, áreas verdes. O que ele quis dizer é extremamente chave. Diferenciação residencial segundo grupos significa diferencial de renda. O que ele está querendo dizer, o autor, quem tem mais dinheiro mora em um canto melhor, que tem um aparato interessante para se viver, como água, esgoto, áreas verdes. E quem tem menos capital mora em cantos piores. Não se adaptou à vida urbana, segundo o autor, como ele menciona lá em cima. Então a gente olha as expressões como elas são chaves. O texto traz as palavras-chave para você responder. Agora eu encontrei as palavras-chave do texto. O que é que eu vou fazer? Vamos para as assertivas. A revitalização de aglomerados subnominais. Algum momento ele falou de revitalização. Em nenhum momento foi falado. O enfraquecimento dos enclaves fortificados. É até difícil você entender o que é que ele quis falar aqui. Em nenhum momento ele falou de enfraquecimento de alguma coisa, de algumas relações. Nada disso, não tem nada a ver. Redução do déficit habitacional. Mais uma vez, não teve nada de redução de déficit habitacional. Agora, preste atenção no entender a segregação socioespacial, a separação socioespacial, a separação do dinheiro aonde se habita. Quem tem mais dinheiro mora em locais onde tem aparatos de uma vida digna. Quem tem menos dinheiro vai ter mais dificuldades. É a separação socioespacial.
E por último, a retração da concentração fundiária. Ele não falou nada de concentração fundiária. Então, atenção, olha como é importante. Ele falou aqui no texto expressamente diferenciação residencial. Segundo grupo significa diferencial de renda. E olha a resposta da nossa questão. A segregação socioespacial, a separação socioespacial. Então, é a primeira dica. Apliquem o método que vocês sabem. Leia o texto com atenção. A prova de ciências humanas é uma prova de calma. Grifem as palavras-chave. Apliquem nas assertivas. Alguém tem alguma dúvida dessa questão? Não. Vou entender. Pronto, show de bola. Tá rápido, pessoal? Vocês estão acompanhando aí, tudo certinho? Para mim tá tranquilo. Pronto, valeu, colega. Vamos agora para a nossa segunda questão. Eu trouxe questões da última prova para você ver como essas aplicações de métodos que você pode utilizar, elas são válidas. E a gente vai aqui para a nossa segunda questão aqui, que também, se você olhar aqui, logo de bate o olho aqui e vê que tem um texto que muito provavelmente é denso, porque o examinador faz isso para cansar o candidato, a verdade é essa. Ele vem cansado de outras provas que ele faz, como, por exemplo, português. É uma prova que às vezes tem 3, 4 textos, que requer interpretação de texto e gramática. Olha como é difícil. Você já chega cansado, desgastado. Aí o que é que ele faz? Ele bota um texto extremamente denso para você não conseguir interpretar mais nada, mas você tem método. E é isso que é importante você levar. Vamos para a nossa questão 2. Fundamentada na automatização e na robotização da produção, o que colaborou, por um lado, para reduzir o uso intensivo da mão de obra, matéria-prima e energia, mas, por outro, contribuiu para elevar a produtividade industrial, o que indiretamente obrigou as empresas a repensar suas estratégias de ação e produção. Avanços na tecnologia em áreas do conhecimento, como a informática, telecomunicações e biotecnologia, a robótica e a química fina, possibilitaram o desenvolvimento de novas técnicas, produtos e matérias-primas, exigindo cada vez mais o uso de mão de obra altamente especializada. Silva Ollit, Lozano, Geografia, Globalização e suas desigualdades. Sistema 1 na educação. Vamos para a assertiva. O texto faz alusão à seguinte etapa da globalização: meio natural, urbanização, meio técnico, científico, informacional, gentrificação e meio técnico. Você olha aqui, eu não entendi nada do texto. Meu Deus, mas porque você leu disperso. Mais uma vez, ciências humanas é uma prova de paciência. Leia tudo com calma. Mais uma vez, pegue as palavras-chave. O texto fala de quê? Olha como é interessante. Fundamentada em automatização e na robótica de produção. E outro trecho ele fala: avanços da tecnologia em áreas do conhecimento como informática, telecomunicações e tudo. Aí ele fala que produtos exigindo cada vez mais o uso de uma mão de obra altamente especializada. Qual é a ideia do texto? O que é que eu posso extrair que é de chave aqui, se você ler bem com atenção o texto? Ele fala de automatização e robotização, fala de tecnologia e fala de mão de obra altamente especializada. Aí ele me vem no item A com meio natural. O que seria, na etimologia da palavra, se você pensar aqui, o que é natural? É você pensar que é aquilo que não tem uma interferência humana ou tecnológica muito forte. Se tem, é muito pequena. Ou, na maioria das vezes, inexiste uma interferência humano-tecnológica naquele meio, principalmente tecnológica. Se inexiste, podemos dizer que é o meio natural. O texto fala de robotização, automatização, mão de obra especializada, tudo isso otimizou matéria-prima, energia, uso intensivo de mão de obra. É meio natural? Não é.
Ele está falando de outra coisa, não é meio natural. Porque a gente está falando de alta tecnologia. E o meio natural não combina com a alta tecnologia. E depois nós vamos para a urbanização. Em algum momento foi falado aqui em alguma coisa de cidades. Não foi falado em alguma coisa de cidades. Crescimento da malha urbana, isso que é a urbanização. Nada disso foi falado no texto. São coisas nada a ver. Vamos pular aqui o item C para uma questão aqui, para dar prosseguimento. Nós vamos poder. Gentrificação, que é isso que eu não sei. É uma coisa que você pode ter dúvida. Mas o que é gentrificação? É mudar determinado espaço por conta de uma condição socioeconômica. Vou dar um exemplo. Imagine que uma cidade ela é muito pequena. Ele tem poucos habitantes que vivem de um auxílio do governo. E, do nada, uma empresa, uma grande empresa, uma multinacional se instala lá. E começa a gerar emprego, começa a rodar dinheiro na cidade com aquelas pessoas empregadas, vem pessoas de fora trabalhar ali. Isso é gentrificação. Não foi isso que ele quis falar. Ele está falando de robotização, de produção, de biotecnologia, de alta tecnologia e mão de obra especializada. E, por último, uma assertiva perigosa que ele fala meio técnico. Aí é que vem. Isso que eu queria falar para você. É uma questão extremamente difícil. Mas, pelo bom senso, pela aplicação de técnica, você poderia eliminar facilmente o A, o B e o D. Você teria duas alternativas, ou é o C ou é o E. Porque as duas têm um meio técnico. Aí é que entra um pouco do seu estudo que você deve direcionar. Fases da globalização. Mais uma vez, globalização é um assunto importantíssimo. E quando ele fala de meio técnico, o que é que ele está falando de meio técnico? É uma fase anterior à era informacional. Essa era de alta tecnologia, onde a gente fala de inteligência artificial, automação, onde ele entende que tem que ter uma infraestrutura técnica, mas ele não fala nada de robotização, de inteligência artificial, de complexidade tecnológica. Mas o meio técnico, científico, informacional, que é essa fase que nós estamos vivendo, ela traz isso. Ela traz tudo o que foi falado. Automatização, robotização, desenvolvimento de novas técnicas. Mão de obra altamente especializada é o item C. É uma questão difícil. Fases da globalização. Globalização é um assunto-chave que você deve estudar. E se você fala, se você aplica seu método, você tem 5 itens, A, B, C, D e E. Você consegue eliminar de cara 3. Fica com 2, olha aí, uma questão que você não sabia, você já tem 50% de chance de acertar. Mas o ideal é estudar. Métodos, bizus, eles valem muito a pena, mas eles não são 100%. Eu tenho que ser honesto também com vocês. Alguma dúvida? Vou entender. Não. Pronto, bora prosseguir. Não. Pronto, show de bola. Vamos aqui para a nossa questão 3. Mais uma vez aqui, ele não traz um texto. Olha aqui, ele não traz aquele texto denso. É análise de assertivas. Aquele texto denso... Desculpa, pessoal. Ele já não traz, é uma análise de assertivas. E aqui a gente vai ter que tentar resolver essas questões por eliminação. O que seria questões por eliminação? Tentar achar o erro da assertiva e prosseguir. Se eu não achei o erro, pode ser que esteja certa. Então vamos lá. Sobre a estrutura da população e a distribuição da população economicamente ativa no Brasil. É correto afirmar, ele quer o correto. O aumento da esperança de vida da população brasileira ao nascer, acompanhado da queda das taxas de natalidade e mortalidade, vem provocando mudanças na pirâmide etária do país. Eu olho para essa assertiva e o que é que ela está querendo me dizer? O aumento da esperança de vida da população brasileira ao nascer, ou seja, o que ele quis falar aqui, a expectativa de vida, acompanhado da queda das taxas de natalidade e mortalidade,
ou seja, a expectativa de vida acompanhado do número de pessoas que estão nascendo, está em queda. E o número de pessoas que estão morrendo, o que ele quer falar aqui é que as pessoas estão vivendo mais, nascendo menos pessoas e as pessoas estão vivendo mais. Então, essa expectativa de vida, ela aumenta, vem provocando mudanças na pirâmide do país. Ou seja, o que ele quis falar com provocando mudanças na pirâmide. A pirâmide, anteriormente, era o seguinte: ela é uma que ela tem aquela fórmula, todo mundo que é aquela forma que todo mundo já conhece ali de uma pirâmide, onde a base da pirâmide era constituída de pessoas jovens e o topo de pessoas de mais idade. Ela ia afunilando, porque não é todo mundo que chega aos 80, aos 70, a base era a população jovem. Hoje, por conta de inúmeros fatores, como, por exemplo, podemos citar uma melhora nas condições de vida, que a gente pode incluir aí aumento de renda, saneamento básico. Tudo isso fez com que as pessoas vivessem mais. Isso foi acompanhado também, por exemplo, entrada da mulher no mercado de trabalho, uso de métodos contraceptivos, a natalidade, o número de pessoas que nascem diminui. Então, o que é que está acontecendo hoje no país? O que é que essa alternativa está querendo me dizer? Que a base da pirâmide ela está mudando. Porque as pessoas jovens, que eram a grande base, ela já não é a base assim da forma como era antes. Está invertendo a pirâmide está ficando maior no meio e para cima, e menor para baixo. Menos pessoas nascendo, pessoas vivendo mais, aumentando a expectativa de vida. Esse item está correto? Eu digo, esse item está correto. Não há nenhum artifício, alguma coisa que tornou o item válido ou errado. É o item A, mas vamos parar por aí não, porque eu estou aqui para destrinchar um pouco as questões com vocês. E vamos analisar o erro dos outros itens. E o item B, ele fala: desde a década de 70 e, sobretudo, a partir dos anos 90, passou a diminuir a mortalidade masculina entre 15 e 35 anos. Faixa etária em que os fatores externos causadores de morte violenta são menos frequentes. Qual o erro da questão? Ele fala que entre 15 e 35 anos, com o passar dos anos, está diminuindo a letalidade. Essas pessoas estão morrendo menos por conta de crimes, fatores externos causadores de morte violenta, ou seja, homicídios, acidentes de trânsito, enfim. O que ele está querendo dizer aqui, que está querendo lhe induzir, é que essas pessoas de 15 a 35 anos que estão tendo mortes violentas, não é aquela morte natural, digamos assim, mortes violentas, está diminuindo esse índice, o que é uma mentira. Homens de 15 a 35 anos são as maiores vítimas da letalidade de crimes violentos, como, por exemplo, homicídio. Esse é o erro da assertiva. E a partir dos anos 90 fez crescer o número de letalidade desse público. Item C. No Brasil, as mulheres apresentam piores indicadores na área de educação que os homens. Devido a isso, elas se sujeitam a salários menores, mesmo quando exercem funções superiores. É uma assertiva que o erro dela está onde? Quando ele fala que mulheres apresentam piores indicadores na área de educação do que homens. Não, as pesquisas afirmam que as mulheres apresentam melhores indicadores na área de educação do que os homens. Mesmo assim, aí se assertiva. Olha como a segunda parte ele coloca coisas interessantes e que são verdades, mas já invalida por conta da primeira. Mas a segunda parte, devido a ela, ele fala aqui que mulheres se sujeitam a salários menores. A gente sabe que, infelizmente, é uma coisa que acontece, mas olha aqui, a mulher tem uma qualificação, tem um melhor indicador de educação, e mesmo quando tem cargos semelhantes com homens, comparando, elas às vezes têm salários menores. Às vezes, assim, a gente sabe que uma grande maioria das vezes é um fator muito espinhoso, é um calo da nossa sociedade, isso. E é um reflexo de várias coisas, vários elementos que contribuem para isso. Então, as mulheres apresentam melhores indicadores na área de educação. Item D. O setor primário brasileiro, incluindo a construção civil, absorve
cerca de 65% da população é economicamente ativa, número comparável de países desenvolvidos. É engraçado porque essa aqui é uma alternativa um tanto quanto difícil. Porque ele fala que o setor primário brasileiro, 65% da população, como é que eu vou saber isso? Mas você tem que saber o seguinte, que é interessante entender. O setor primário é o agro, agricultura, pecuária e mineração. Pega uma grande parte da população brasileira empregada que trabalha nisso, porém não é o principal, não chega a 65% da população economicamente ativa. E quem é o campeão? Qual o setor campeão? É o setor terciário, que é o setor de serviços, de prestação de serviços. Desculpe, pessoal. E nós vamos para o item E. Os indicadores sociais da população afrodescendente são menos precários que o da população branca, mas as distâncias vêm se reduzindo desde a década de 1980. Qual o erro da questão? Onde ele fala que são menos precários. A população afrodescendente ela apresenta indicadores mais precários em comparação com a população branca. Historicamente sempre foi assim. Nós sabemos que tem tido um movimento de ações afirmativas nesse sentido, mas ainda são insuficientes para igualar esses indicadores. É uma posição desfavorável ainda. Então, é isso. E preste atenção no que eu falei lá no início da aula. Algumas dessas assertivas, ele nega, menospreza, compara. E, por incrível que pareça, elas estão erradas. É coincidência? Não. Então, a análise da questão é ler tudo com calma, é uma prova de calma. Você tem que ter paciência para acertar as questões. Vamos em frente? Posso ir para a próxima questão? Sim. Sim. Pronto. Vamos lá, agora para a nossa questão de número 4. Aqui é onde eu queria chegar, uma questão para vocês verem como as coisas são. Eu posso te dar método, eu posso te dar bizu, mas existem questões que são extremamente objetivas. O que são questões objetivas? Não tem um texto denso que você possa extrair palavras-chave. Não tem aquelas assertivas mais longas, onde ele menospreza, ele compara, ele torna algo muito exclusivo. E agora, o que é que eu faço? Aí é que eu tenho que ser, mais uma vez, e como eu falei anteriormente, extremamente honesto. Você também tem que estudar. Para você passar no concurso do CFA, você tem que estudar, você tem que querer aquilo. É seu sonho. É estar vestindo aquela farda azul ali, no dia do espadinho de vocês, que é uma festa que vai ter, 3 meses depois que vocês vão ter uma realização tão grande, vocês vão ver os familiares de vocês tendo orgulho de vocês. É muito emocionante. Conheço colegas que tinham uma marra de durão durante o curso, mas nesse dia se acabaram de chorar para você ver a realização que é. Tem que estudar muito, tem que bater muito naqueles conteúdos que mais caem. Vocês conseguem fazer tudo aquilo que se propõem. Difícil é estudar. Fácil é não fazer nada. Por isso que existem 7.000, 8.000 pessoas concorrendo ao concurso, mas só passam 50, 60, 70, 80, como foi na minha turma. Essas pessoas estudaram muito. E a gente vê isso. Ano após ano, o negócio está profissionalizando. Não adianta eu chegar aqui e lhe dar 1.000 bizus para resolver questão de prova, 1.000 métodos, mas se você não estudar, não vai. Não vai, tá complicado. Mas agora, se você estudar como se fosse aquilo que você quer, e como fala um professor que eu tenho como grande referência, que ele fala: todo dia eu luto, todo dia eu estudo, e o dia que eu não estudo é porque eu perdi. Eu perdi aquele dia. E vai dar certo.
com muita confiança, com estudo, dá certo. Então, vamos prosseguir. Vamos trazer aqui essa questão aqui, que também foi da última prova. E eu quero mostrar para vocês um assunto aqui que, mais uma vez, é bastante cobrado. Que ele está falando aqui nada mais é do tema que urbanização. Quantas vezes nós falamos aqui tecnologia, urbanização, globalização, capitalismo, meio ambiente. Olha, são temas chaves para a sua prova. Temas extremamente importantes e que merecem atenção. Então, vamos lá analisar essa assertiva. O processo urbano representado pela imagem é conhecido como? É só essa pergunta. Se você não leu anteriormente isso, vai ser muito difícil você saber. Você pode tentar interpretar a questão. Vamos fazer isso. Na parte superior, ele fala área urbana A, área urbana B. E na parte inferior, olha como ele traz aqui. Leiam as legendas da prova, é importante. E ali você pode extrair muita coisa. Por que eu falo isso? Na minha prova, lá em 2019, eu lembro da prova de inglês, que ele trazia um texto e a primeira pergunta da prova, se eu não me engano, ele perguntava, isso era o quê? Um texto jornalístico? É um release? E como eu li a legenda, tinha a legenda lá que era do The Guardian. Eu gosto muito de ler noticiário internacional, e eu sei que o The Guardian é um jornal. E ali não foi uma dificuldade para mim, porque eu sabia que se tratava de um texto jornalístico. Então leiam as legendas, atentem às legendas, que ali você pode extrair alguma coisa. Continuando, área urbana A, área urbana B, depois, com o crescimento urbano, área urbana A, área urbana B, e olha que interessante, o C aqui, essa área aqui, essa interseção aqui, o C, que é como se fizesse parte das duas áreas urbanas. Vocês estão vendo isso? E ele coloca aqui, A, B, C, D, E. O processo urbano representado pela imagem é conhecido como metropolização, conurbação, segregação socioespacial, verticalização, aglomerados subnormais. Primeiro, vou desmembrar aqui cada item. Metropolização. O que é metropolização? O que é que vocês entendem por metropolização? A metropolização nada mais é do que transformar uma cidade numa metrópole. Porque é isso, uma cidade já é grande, ela começa a crescer, 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 até ser uma metrópole. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, são metrópoles. Ou megalópolis, como alguns estudiosos falam, megalópolis, metrópole, capitais do Brasil, podemos dizer assim. Depois a gente vai para o item C aqui por uma questão didática, digamos assim, onde ele fala segregação socioespacial. Entenda, eu estou olhando essa imagem aqui de baixo, estou olhando aqui uma zona C como se fosse uma mistura das duas, um pouco de uma, um pouquinho de outra. Eu não estou vendo uma separação, e sim uma parte ali de uma junção. Vocês concordam comigo? Então eu deixaria, não é uma segregação socioespacial. Ele está falando algo como se fosse uma união. Verticalização. Eu não consigo visualizar nessa imagem algo que remeta a uma verticalização. Não de forma nenhuma. E depois ele fala de um aglomerado subnominais que ele tira de não sei onde. Mas, para quem estudou o tema, urbanização, ele vai bater essa questão fácil. Porque o que ele está falando é de uma malha urbana A. Ela vai crescendo, ela cresce, e tem uma malha urbana B. E ela cresce, e tem uma hora que elas vão se unir. Quando essas duas ou mais cidades, elas crescem de uma forma que suas áreas urbanas acabam se unindo, formando uma área contínua. Então, a área urbana A, a área urbana B, elas vão crescendo tanto essa área urbana, que elas vão se unindo. Isso é conurbação. É a integração, essa integração de uma área urbana A de uma cidade, área urbana B de uma cidade, que elas vão crescendo tanto, que elas vão se juntar, conurbar, uma vai engolir a outra, digamos assim.
e vai ter uma integração econômica, social dessas cidades envolvidas. É muito importante. Vocês entenderam esse conceito de conurbação? Vou entender que sim. 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 Pronto, show de bola. Então, o que é que acontece? Aqui a gente pode citar um exemplo aqui de Salvador e aqui a vizinha aqui, que é a RMS, aqui em Lauro de Freitas, por exemplo. É um grande exemplo disso. A área urbana de uma, a área urbana de outra, elas cresceram tanto que uma hora se confundem, uma engoliu a outra. E tem uma interdependência econômica, social. Agora, prestem atenção. Alguém falou algo? Alguém falou algo? Acho que alguém está com o microfone ligado aí. Pronto. E prestem atenção aqui. Olha que interessante. Vocês estão vendo qual é a letra que eles colocam aqui no meio. É um C. É engraçado que você vai ver que essa conurbação, por incrível que pareça, eu não sei se foi coincidência ou não, mas a pessoa não estudou o tema, não sabe. Tem um C aqui, qual é o item correto? Conurbação que começa com a letra C. Eu não sei se foi proposital ou se não foi proposital, mas é algo interessante que eu achei que valia a pena, que a pessoa desesperada ali, eu não sei de nada, eu não estudei, eu tenho um C, eu vou botar o C e acerto, e vou botar conurbação, e terminou acertando na sorte. Mas vocês entenderam o conceito, é muito importante, essas dinâmicas urbanas, urbanização, um assunto que está extremamente alto sempre. Vamos para a nossa quinta questão, um tema que a banca que organiza o CFO, ela é apaixonada. Biomas do Brasil. Os biomas brasileiros, eles têm um verdadeiro caso de amor por esse tema. Vamos lá, dar uma certinha, vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode extrair, no que eu posso passar aqui para vocês. É um texto onde ele fala, originalmente cobria cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, mas grande parte de sua área foi desmatada. É constituído por vegetação caducifólica, predominantemente arbustiva, de raízes profundas, galhos retorcidos e casca grossa. Duas das espécies mais conhecidas são o pequizeiro e o buriti. É uma formação plenamente adaptada ao clima tropical típico, com chuvas abundantes no verão e inverno seco, desenvolvendo-se, sobretudo, no centro-oeste brasileiro. A alternativa que indica a formação vegetal brasileira descrita é Cerrado Caatinga, Mata dos Cocais, Mata Atlântica e Mata de Galeria. A questão, ela começa, para quem estudou esse tema, a questão era lhe dar elementos que você pode acertar ali de forma, bati o olho e acertei. Mas vamos supor aqui que você, me passei, estou cansado, não consegui entender muito bem. Vamos analisar aqui o item por item. Eu vou pular por questões didáticas aqui o Cerrado. Mas o item B é a Caatinga. A Caatinga é aqui. Onde é que se encontra a Caatinga no Brasil? De forma predominante, de forma muito forte. É aqui na nossa região, no Nordeste. Como ele fala aqui, no centro-oeste brasileiro é onde se tem mais predominância desse bioma. Então não está batendo. Se eu sei que a Caatinga é predominantemente nordestina e ele está falando que é do centro-oeste aqui, o bioma que ele quer, então não está batendo. E a gente, para falar de Caatinga, eu não tenho muita coisa ali, informação da prova ali que eu posso extrair. Lembra sempre de quando falar de Caatinga, você lembrar de algum elemento que lhe remeta a Caatinga. Por exemplo, vocês tendo um bom senso, digamos assim, vocês sabem que na Caatinga chove pouco? Sabem que chove pouco. As chuvas não são abundantes. E se fosse descrever assim, um elemento que eu posso visualizar e ver Caatinga, eu gostaria de fazer essa associação com o cacto, por exemplo, que é aquela planta onde tem as folhas como se fossem agulhas, né? Que vivem naquele ambiente seco, onde tem raízes profundas que ele tem que puxar água lá de baixo do reservatório. Então,
não seria Caatinga, porque é um bioma, digamos assim, nordestino, seria uma chave para eliminar esse item. Aí depois você vem Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, ela é um bioma que ela vai do bioma amazônico até a Caatinga. Ela é principalmente ali nos estados do Pará, do Maranhão e do Tocantins. Se fosse para descrever um elemento aqui, seriam umas palmeiras. Aquelas palmeiras grandes, onde você pode ir extrair, como, por exemplo, alguns elementos ali interessantes, como, por exemplo, o babaçu, a carnaúba, são exemplos ali de mata dos cocais. Então, como ela é um bioma que vai do bioma amazônico até a Caatinga, onde predominantemente está ali no Pará, no Maranhão, é no Centro-Oeste? Não é. Então, já eliminaria Mata dos Cocais também. Item D, Mata Atlântica. O que é que eu entendo de Mata Atlântica? Ela é extremamente diversa, uma diversificação absurda de fauna e de flora. E onde é que encontra-se essa Mata Atlântica? Predominantemente na faixa litorânea do Brasil. Então, se ela está na faixa litorânea e ele quer o do Centro-Oeste, como é que pode ser Mata Atlântica? Predominantemente no Centro-Oeste brasileiro. Então, já eliminaria também. E ele vem com Mata de Galeria. Mata de Galeria é também conhecido, para quem não sabe, como mata ciliar. O que você tem que lembrar de cílios. Você vai lembrar o quê? Está aqui um rio e aquela vegetação que fica ali às margens do rio, na beira do rio, é conhecida como a mata de galeria ou mata ciliar. Não é o que ele vem falando aqui. Onde ele fala em 2 milhões de quilômetros quadrados. Então só tem uma alternativa, que é o cerrado. E ele traz elementos muito fortes do cerrado. Principalmente quando ele fala vegetação caducifólica. O que é isso, vegetação caducifólica? O que ele quer dizer é que as folhas caem. Caem para o quê? Para otimizar o armazenamento de água pela fauna que ali existe. Depois ele fala aqui de um principal elemento aqui também que marca o bioma do cerrado, que são galhos retorcidos. Por que galhos retorcidos? Porque o solo ele é muito ácido. E isso faz com que tenha essa retorção nos galhos do cerrado. E qual é o bioma que está de forma predominante no centro-oeste brasileiro? É o cerrado. Então é o cerrado. Você ouviu galhos retorcidos, vegetação caducifólica, centro-oeste brasileiro. Esses 3 elementos são chaves. São as principais características do cerrado brasileiro. Item A. Olha o texto lhe dando elementos para você marcar com segurança. Alguma dúvida aqui? Não, tá tranquilo. Pronto, show de bola. E aqui, a última questão que eu trouxe aqui para vocês, mais uma questão, e ele traz um texto. Notem como a banca quer lhe cansar a todo custo. Ela quer deixar o candidato numa exaustão onde ele tem dificuldade de prosseguir na prova com concentração. Mas se você se concentrar, se você simular a prova antes, fazer simulados, fazer questões, ter calma, ter método. Eu vou começar minha prova fazendo por essa disciplina, depois vou para essa. Eu vou ter calma. Se a prova está difícil, eu não vou me desesperar. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu estudei. Era o momento que eu queria. Isso aqui é minha passagem para a Academia de Polícia Militar. E eu não vou perder assim tão fácil. É o sangue no olho que vocês precisam para prosseguir. Vamos lá para a nossa última questão. Também, onde ele traz aqui um assunto bem interessante. E que não é difícil, mas
que pega algumas pessoas ainda. A verdade é essa. Então vamos decifrar ele aqui. Onde ele fala: essa migração é do tipo vai e volta. Isto é, o indivíduo desloca-se de sua área de origem para outra, retornando posteriormente. Na África, temos o deslocamento de trabalho das regiões semiáridas do sul do Saara para as áreas úmidas na época da colheita do cacau ou do café. No Brasil, pode citar o exemplo do deslocamento de nordestinos do Agreste durante a estiagem para a zona da mata, para a colheita e a moagem da cana-de-açúcar. Quando o período úmido tem início no Agreste, essas pessoas retornam para cuidar de suas roças. O tipo de migração interna abordada no texto corresponde a nomadismo, diária, pendular, transhumânica, só tem um erro aqui de digitação, peço desculpas, e peregrinação. Quando ele fala o item A, nomadismo, eu tenho que voltar ao texto. Pô, o que foi que o texto está me dizendo? O texto está me dizendo que existem pessoas que têm uma residência em determinado local. E em determinados períodos do ano, ele vai para outro local para trabalhar. Eles vão lá trabalhar, como, por exemplo, ele deu aqui na cana-de-açúcar, essa aqui da região sul do Saara, para as áreas úmidas na época da colheita do cacau, lá na África. Então, eles têm residência em um logradouro. E eles saem de onde vivem, vão para outro local, trabalham durante aquele período no local, depois voltam para a sua cidade de origem, para o seu estado de origem, enfim. E ele quer saber que tipo de migração é essa. E ele fala de nomadismo. O que é um nômade? Uma pessoa que não tem aquela pretensão de fixação em local nenhum. Ela vai de um lugar para o outro sem essa pretensão de querer ficar. Então, o que é que acontece quando se fala de nomadismo? Ele bate com o texto? Não bate. Porque essas pessoas do texto, elas saem da sua cidade, vão trabalhar e depois voltam para onde vieram. O nômade não, ele não tem pretensão de ficar em lugar nenhum. Ele vai pulando ali de cidade em cidade, de estado em estado e vai vivendo sua vida. Depois ele fala de diária. Aí você já poderia cortar rapidinho, porque ele fala que é durante determinados períodos do ano. Então, como é que ele fala de um período do ano, depois fala de diária, as coisas não estão batendo. Porque o que é que acontece? O que é esse tipo, o que ele quer falar com diária aqui? É um tipo de migração onde as pessoas, dentro de uma mesma cidade, vamos supor que você mora aqui em Salvador. Para a sua faculdade, tudo dentro da mesma cidade. Então, são migrações diárias dentro da mesma cidade. Isso que é uma migração diária, não se encaixa com o texto, porque é uma pessoa que mora numa cidade, vai para outra, passa um período lá trabalhando durante aquele período, como ele cita aqui, da cana-de-açúcar, do cacau, e depois volta para a cidade de origem. Então, não bate. Depois ele fala de pendular. É muito parecido com a diária. Muito parecido. O que é que diferencia a pendular da diária? Enquanto a diária, ela é uma migração que ocorre dentro da mesma cidade, onde as pessoas vão trabalhar e estudar, a pendular seria numa cidade, vamos supor, vizinha em uma outra cidade. Ela mora em Simões Filho, vamos supor, em Candeias, e ela tem todo dia que se deslocar para Salvador, para trabalhar, para estudar, enfim. Isso é um deslocamento pendular. Cidades distintas, regiões ali distintas, mas ela volta para o seu lar todo final do dia, digamos assim. Depois ele vem de transhumânica. O que seria essa transhumânica? É engraçado porque você não sabe muito bem ali, está familiarizado com o termo, mas é isso mesmo que o texto fala. É uma migração sazonal. O que é isso, sazonal? Durante determinado período do ano. Onde essas pessoas elas deslocam para diferentes áreas de acordo com a necessidade do trabalho. Elas vão lá, trabalham durante períodos específicos, por exemplo, um período de colheita, como foi feito, como foi dito aí no texto, e depois retornam para a sua cidade de origem. É isso que é o tipo de migração transhumânica.
E depois ele fala aqui de peregrinação. Peregrinação, pessoal, refere-se àquelas viagens que o pessoal vai com um propósito religioso ou espiritual. Não é o que o texto fala. Que o texto fala de movimento sazonal. Então, a nossa resposta aqui é transhumânica. É uma questão que você dá para fazer por eliminação. Você limita alguns itens. Por quê? Você pode eliminar. Ele fala durante assim, vai trabalhar durante um período sazonal. Então, vai trabalhar durante um período. Pode ser diário, não pode. Pode ser nômade, não pode, que depois ele fala que volta. Você corta ali. Pode ser peregrinação com uma coisa religiosa, não pode. Você vai ver, você só tem 2 itens para marcar. Então, assim, pessoal, eu finalizo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. Eu sei que é extremamente complicado essa fase. Eu sei que a vida de concurseiro é extremamente puxada. Você abdica de momentos com sua família, momentos de lazer, momentos de hobbies que vocês gostam de fazer para estar estudando. Quem faz isso é um mínimo de pessoas. Vocês são ali um grupo de pessoas pensadas que estão tentando mudar de vida. O confortável, você não fazer nada. É o deixa a vida me levar. Não é o caso de vocês. Eu espero de coração que vocês continuem estudando. A oportunidade de vocês vai chegar. Para quem estuda, não demora a chegar. Lembre sempre. Quanto mais intenso vocês forem agora, mais rápido vai chegar a farda de vocês. Eu quero encontrar vocês daqui a um tempo numa forma bem diferente, fardados, e a gente se encontrar como companheiro de trabalho. Tá bom? Então, eu sou o professor Felipe Franco, eu estou aqui para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem aí que eu possa ser acionado, pode acreditar que eu estou à disposição. Eu quis trazer aqui algumas questões para ilustrar bem aqui, um pouco como a banca cobra, um pouco de método, um pouco de bizu. E muito obrigado pelo tempo e pela paciência de vocês. Tá bom? Agora vocês todos estão aí. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Aqui a aula, a parte de conteúdo aqui encerrou. Agradeço.